pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e nós vamos continuar as nossas aulas sobre o programa Mãos na Massa, né? Então nós já estamos na nossa terceira aula do programa Mãos na Massa e hoje eu trouxe até o caderno aqui de ciências, né? Que por enquanto, né, nas outras aulas eu só mostrava ali no videozinho, e hoje tem aqui o caderno de ciências e a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre ele. Mas primeiro, a gente vai relembrar um pouquinho o que a gente estudou nas aulas anteriores, né? Faz um certo tempo que vocês assistiram essas aulas, então a gente vai estar relembrando um pouquinho nas aulas anteriores, tá? Então, vamos relembrar o que nós já estudamos nas aulas do projeto Mãos na Massa e as relações com ciência e a tecnologia. Então, presta atenção lá. Então, na nossa primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre a customização, tá? Então, a palavra customizar, talvez alguns de vocês não conheciam essa palavra. Significa modificar, adaptar, personalizar, né? Ou fazer sob encomenda. Então, no decorrer das aulas, eu trouxe algumas dicas de customização, principalmente de um item muito importante que nós geralmente temos no nosso guarda-roupa, que é a calça jeans, tá? Então, algumas dicas de como que a gente pode customizar a calça jeans. Então, vai passando o tempo, a gente pode ir enjoando daquela roupa, então a gente pode, né, fazer ali alguma pintura, colar algumas figuras, dar uma modificada naquela calça para que a gente volte a usá-la. E por que a gente trouxe a calça jeans? Para conversar um pouquinho com vocês e dar algumas dicas de customização. Porque a calça jeans, ela é um item do nosso guarda-roupa que polui bastante o ambiente durante a sua fabricação, tá? Então, existe uma grande quantidade de calça jeans sendo fabricadas. A cada calça jeans que a gente compra, a gente precisa aprender a se preocupar, né, com até a destinação final dessa roupa, dessa calça jeans, tá? E o ambiente está sempre, né, sofrendo aí as consequências dessa quantidade gigantesca de roupas que são produzidas diariamente. Por que a calça jeans é tão poluente, tá? Vamos relembrar aqui um pouquinho, tá? Então, conheça ali, gente, o ciclo de vida da calça jeans, tá? Desse item que a maioria das pessoas tem no seu guarda-roupa. Então, começa lá, gente, com o plantio, que é a colheita do algodão. Então, ocorre a plantação e a colheita do algodão. Depois, gente, tem a tecelagem, que é a transformação do algodão em fio através de processos industriais. Em seguida, tem a confecção, que é a etapa onde ocorre o corte e a costura da peça de jeans. E depois nós temos a lavanderia, né? Então vai ocorrer o amaciamento, o acabamento, também a questão de tinturas, né? Então acontece ali no processo da lavanderia. E eu já tinha comentado com vocês que esse processo acaba poluindo bastante o ambiente devido à quantidade de corantes e de substâncias químicas que são utilizadas. Depois vem a magazines, que é a chegada da peça de jeans aos pontos de vendas, as lojas, que é onde nós vamos estar comprando. Depois de comprado, vem para o consumidor, né? Então, o uso e a manutenção do jeans até o final da vida útil. Quanto tempo que essa calça vai conseguir ficar comigo? Por quantos anos eu vou conseguir utilizar ela? E daí um outro problema que surge também, que a gente vai conversar só mais um pouquinho nessa aula, é sobre o pós-consumo, né? O término de vida útil, o descarte dessa calça jeans, tá? Então, eu trouxe a dica para vocês da customização e eu vou dar mais uma dica, né, do que a gente pode fazer pós-consumo, né? Após eu ter usado essa calça jeans, o que eu posso fazer com ela? Então, como eu comentei com vocês, a calça jeans tem uma grande quantidade de química, tá? Então, por isso que gera toda essa preocupação ambiental. Então, é sempre importante a gente estar conversando sobre esse assunto. Mas e aí? Comprei a minha calça, usei bastante ela, customizei ela, professora. E agora? O que eu vou fazer com esse resto de tecido? Que solução que a gente tem para esse resto de tecido?
Então eu vou trazer uma dica para vocês, tá? Então, o que fazer com os restos de tecidos? Você já parou para pensar nisso? Como fazer o descarte final das roupas que nós não utilizamos mais e nós não podemos mais reutilizar? Você pode levá-las até um banco de tecidos. Você já ouviu falar neste local? Então veja, a nossa preocupação é comprar a roupa e usar a roupa. E depois que essa roupa não dá mais para ser utilizada, né? Eu já customizei, já voltei a usar ela tá rasgada, ela não tem mais condições de uso. O que eu posso fazer com esse resto de tecido, com essa roupa? Você pode levar num banco de tecidos, tá? Então, uma solução bem interessante. Então, aqui, gente, são os bancos de tecidos, tá? Então, são sobras de tecidos que são usadas para outras finalidades. Acredito que, né, alguns de vocês não conheciam isso, tá? Então, o que é um banco de tecido? São lojas que trabalham com sobras de tecidos. Neste local, é possível pesar e depositar os seus tecidos e gerar créditos em quilos de tecidos. Você pode trocar os créditos em quilos por outros tecidos da loja, fazer compras pela internet ou nas lojas físicas. É importante ressaltar que todos os tecidos são sobras de produção. Em Curitiba, há uma unidade de banco de tecidos, que é chamada de Unidade Curitiba. Está localizada na Alameda Júlia da Costa, 102, no bairro São Francisco. Funciona de segunda a sexta, das 14 às 18h30. Então eu posso levar esses restos de tecidos, tá? Posso simplesmente doar esses restos de tecido para eles, né? Que outras pessoas podem usar esse resto de tecido para confecção, tá? Ou eu posso trocar por algum outro tipo de tecido, tá? Mas fica uma solução aí para vocês, né, gente? Quando vocês não sabem o que fazer com aquele resto de roupa, com aquele resto de tecido que está na sua casa. Bem interessante. Então, pessoal, aqui nós encerramos a nossa parte de customização. Então, eu expliquei para vocês o que é a customização, dei algumas dicas de customização. Quando não é mais possível customizar, o que a gente pode fazer e descartar de maneira correta aquele tecido. Então, agora nós vamos começar a segunda parte do nosso caderno Mãos na Massa de Ciências, tá? Então, o caderno é dividido em parte de customização e também na parte de gastronomia. E agora a gente vai começar nessa parte tão gostosa de falar, que é sobre gastronomia. Vamos lá? Então, vamos me acompanhando. Você sabia que a cozinha pode ser considerada um laboratório dentro de casa? Estamos na aula de ciências, vamos falar de gastronomia. E olha que interessante, a gente pode considerar que a cozinha que tem na sua casa pode ser chamada também de um laboratório, né? Vocês vão perceber ali a quantidade de reações que acontece ali na nossa cozinha. Na cozinha, podemos encontrar uma infinidade de reagentes, como temperos, óleos, ácidos, como por exemplo o vinagre, reagentes biológicos, como por exemplo o fermento, todos muito interessantes para as nossas experimentações. Então, quem já está acompanhando, né, há um tempo aí as aulas de ciências, percebe que com frequência a gente traz materiais que tem na cozinha da nossa casa para a gente fazer experimentos. Então, o tema da nossa aula é a cozinha como oportunidade de colocar as mãos na massa. Vamos lá? E para começar, pensa aqui um pouquinho. Presta atenção, hein? Qual é o alimento que normalmente está na mesa de todas as famílias e em quase todos os lugares? Pensa aí um pouquinho. Qual será esse alimento que é encontrado na mesa de quase todas as famílias e em todos os lugares? Que alimento será esse? Pensa aí um pouquinho. Ele pode apresentar diferentes formatos e sabores. Combina com quase todos
todos os pratos que inventamos. É barato e muito fácil de fazer. Pode ser consumido no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar. Que alimento será que é esse? Eu tenho certeza que na casa de vocês deve ter esse alimento, porque ele é bastante comum na casa das pessoas. Quem sabe, alguns de vocês já sabem a resposta. Pensa aí um pouquinho, que alimento é esse? Que vai ser o tema da nossa aula. Nós estamos falando sobre o pão. E aí, quem que acertou? O pão, gente. Então, pão é encontrado com frequência na casa das pessoas. Ele tem sabores e formatos diferentes. Algumas pessoas podem consumir de manhã, tem gente que prefere consumir na hora do almoço, no cafezinho da tarde ou até na hora da janta. Varia de família, varia de cada pessoa. Mas todos nós, em algum momento, já experimentamos aí algum tipo de pão. Mas e aí? Você sabe de onde vem o pão? Você já parou para pensar nisso? De onde será que vem o pão? E quais ingredientes nós utilizamos para fazer o pão? Pensa aí um pouquinho. De onde será que ele vem? Como que ele se tornou tão importante, né? Parte da alimentação de várias famílias. E quais os ingredientes para fazer? Então eu trouxe um vídeo de uma conhecida de vocês, a Kika. A Kika sempre vem com essas histórias, né? De onde vem. E ela perguntou ali, de onde vem o pão? E vai explicar um pouquinho isso para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Moça! Oi, dona Kika, há quanto tempo? Um tempão. Por falar nisso, tem pão? Tem um só, mas em um minutinho vai sair uma nova leva de pão quentinho, quentinho. Eu espero. Enquanto isso, me responde, seu mocinho. De onde vem o pão? Do forno, dona Kika, do forno. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Tenho muita experiência de vida. Vou contar a minha bela história e como tudo começou. O pão é um alimento muito antigo. Os povos da Idade da Pedra Polida já faziam pão, cozinhando sobre uma pedra quente. Muito tempo depois, os egípcios começaram a usar o forno de barro para fazer o pão. No século XVII, os franceses modernizaram a fabricação dos pães e o pão virou uma mania mundial. Além de mim, o famoso pão francês, hoje existem diversos tipos de pães. Croissant, baguete, pão sírio, pão de forma e o pão de queijo bem brasileiro. Mas todos os pães têm uma coisa em comum, dona Kika. São feitos com farinha. Para produzir a farinha, temos que moer algum tipo de grão. Pode ser grão de arroz, cevada, centeio, milho ou trigo, que é o meu caso. Comigo, tudo começou assim. O trigo foi colhido lá na fazenda. Aí separaram o grãozinho de trigo da palha. Na fábrica, os grãos de trigo foram lavados, triturados, moídos e peneirados. Na padaria, misturaram a farinha com água, sal, gordura e fermento. Fermento? O fermento é muito importante. Ele é um ingrediente feito de fungos, que são organismos vivos bem pequenininhos. É o fermento que faz o pão crescer. Depois de fazer a mistura, o padeiro deu forma ao pão e deixou a massa descansando em um tabuleiro. É nesse momento que ocorre a fermentação e a massa cresce. Depois do repouso, o tabuleiro com as massas foi levado ao forno bem quente. Depois de mais ou menos meia hora, eu estava prontinho.
E ninguém comprou você? Não, mas ainda tenho esperança. Afinal, eu sou lindo, eu sou um pão. E além disso, os pães são alimentos ricos em proteínas e vitaminas, Kika. Mas é bom não exagerar, porque comendo muito pão você pode ficar gordinha. Prontinho! Valeu a pena esperar, Dona Kika. O pão está quentinho, quentinho. Legal! Então embrulha meia dúzia de pãezinhos e... eu também vou levar aquele pãozinho. Ulala! É pra já! E lá vou eu, levando esse alimento tão nutritivo chamado pão, que é feito com o trigo que foi plantado na fazenda, moído, triturado e peneirado na fábrica, e virou a farinha de trigo, que na padaria foi misturada com sal, água, gordura e fermento, e virou uma massa que descansou por um tempo e foi levada ao forno para o aquecimento e se transformou em pão, o meu querido alimento. Nossa, Kika! De onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho quentinho e crocante. E até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Viram que interessante? Mais uma vez a Kika trazendo algumas informações muito boas para nós. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o vídeo. O pão é um alimento muito antigo. Ele tem uma história. Então, ele é um alimento que já são alguns anos aí que as pessoas comem o pão. Ele é uma mania mundial. Isso significa que vocês podem visitar outros países do mundo e vai ter o pão lá para vocês conseguirem se alimentar. Os seus principais ingredientes: a farinha de grãos. Então, nós encontramos pão feito de farinha de arroz, de cevada, de centeio, de milho e o mais comum, que é o de trigo. Ele também vai água, ele vai sal, gordura e também o fermento. E uma informação muito importante: por que ele faz tão parte do nosso dia a dia? Porque ele é rico em nutrientes, como carboidratos, vitaminas, proteínas e sais minerais, tá? Então, ele é importante que faça parte da nossa alimentação. Mas vamos investigar aqui uma situação? Vamos pensar em o conhecimento que vocês têm com relação a fazer um pão. Presta atenção ali. Café da manhã da Maria. No café da manhã, Maria adora comer um pãozinho quentinho e macio. Como está de férias, planejou ir à padaria e buscar um pão quentinho para o café da manhã. Ao acordar, Maria foi à panificadora comprar pão. Toda empolgada, mas teve uma surpresa. Não tinha pão. O dono da padaria se justificou, dizendo que o seu padeiro faltou. Então, com pressa, ele juntou todos os ingredientes da receita do pão, fez a mistura e amassou para deixar a massa homogênea. Deixou descansar por um tempo e colocou para assar. Ao retirar os pães do forno, notou que eles não tinham crescido e estavam duros. Olha que situação, hein? Vamos ajudar o dono da padaria a entender o que aconteceu com o pão? Vamos, ajudar ele aí a pensar? Por que será que o pão ficou duro? Escreva aí no seu caderno, gente. Por que será que esse pão ficou duro? Por que será que o pão não cresceu? Pensa aí um pouquinho e eu já retorno.
Pensaram aí um pouquinho? Por que será que isso aconteceu? No decorrer da aula, eu vou explicar para vocês. Vamos pôr a mão na massa? Agora com você, hein? Como fazer um pão saudável? Eu vou passar alguns ingredientes aqui. Então, o que a gente vai precisar? Vamos precisar de uma bacia, vamos precisar de um medidor de alimentos, um copo transparente, 350 ml de leite ou alga morna, 300 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico, 2 colheres de sopa de óleo, 1 colher de sopa de açúcar e meia colher de sopa de sal. Mas eu tenho uma dica muito importante. Não faça isso sozinho. Peça ajuda para uma pessoa adulta, tá? Então, não faça essa atividade sozinho. Eu vou dar um tempinho para vocês conseguirem anotar ali quais são os ingredientes. Anotaram os ingredientes? Que bom! Mas uma dica muito importante. Antes de colocar as mãos na massa, a gente precisa ter algumas atividades antes disso. Então, é preciso etiqueta de higiene e também é preciso segurança alimentar. Então, a gente vai relembrar um pouquinho os cuidados com a higiene antes de a gente conseguir fazer um pão. Presta atenção lá. Primeiro, a higiene pessoal, né? Então a gente precisa tomar banho diariamente, usar uma roupa, né, que esteja limpa. Quem trabalha em padaria, em restaurante, usa o uniforme sempre limpo. O cabelo, gente, tem que estar protegido, tá? Cabelo solto, assim, igual da professora, não pode. Você tem que amarrar o cabelo e colocar uma touquinha de proteção para não cair cabelos no nosso pão. No caso dos homens, a barba sempre precisa estar feita, os dentes escovados e outra dica importante, as unhas cortadas e limpas, tá? Então, primeiras dicas importantes antes de a gente mexer com algum alimento na cozinha. E no local da produção, no caso, na casa de vocês, a cozinha, né? Então, quais são as regras importantes ali na cozinha? Presta atenção lá. Não fumar na cozinha ou manusear dinheiro. Por que o dinheiro, professora? Porque o dinheiro ele é passado na mão de uma pessoa para outra pessoa. Então, geralmente o dinheiro ele pode vir contaminado, tá? Então, sempre que a gente mexer com dinheiro, depois a gente tem que lavar a mão, tá? Então, de preferência, não mexer com isso na cozinha. Não utilizar utensílios que foram colocados na boca. Ai, a mamãe tá fazendo assim, né, aquele brigadeiro de panela. Ai, eu tô com uma vontade de experimentar. Coloquei a colher na boca. Não pode, tá? Não pode. Tem que pegar sempre uma colher limpa. Não tossir, assoviar ou falar quando estiver manuseando o alimento, tá? Então pode tossir ali em cima do alimento. Precisamos tomar esses cuidados. Se possível, usar também a máscara. Não mascar goma ou comer durante o serviço, né? Então, quando você está fazendo o pão ali, evitar de comer. Não usar adornos, como anéis, relógios, pulseiras, brincos, colar, piercing, tá? Então, não usar os anéis, né? Que mulher tem bastante costume de usar anel, brinco. Evitar passar os dedos no nariz, nas orelhas, na boca, ou coçar a cabeça ou qualquer parte do corpo. Principalmente coçar o nariz, a orelha, né? Não provar os alimentos com as mãos. Também dica bastante importante. E quando possível também, gente, existem luvas que são apropriadas também para mexer na cozinha.
vai higienizar as nossas mãos. Presta atenção lá. Molhar as mãos, usar o sabão antisséptico, né, indicado. Então, lavar a palma da mão, o dorso dos dedos, o polegar, as articulações, as unhas, as extremidades dos dedos, os punhos. Gente, lavar a mão não é só lavar a mão, tem que lavar o punho também, tá? Enxaguar e secar as mãos. Fechar a torneira com o papel utilizado para a secagem das mãos, tá? Então, quando for fazer um alimento, não é só lavar a mão, lavar o punho também, tá? E depois que eu usei ali o papel para secar a minha mão, com aquele papel que eu vou estar fechando a torneira. E aqui, gente, tem um videozinho, tá? Falando sobre como que devemos higienizar de forma correta as nossas mãos com água e sabão. Presta atenção lá. Pronto? Lavaram as suas mãos, prenderam o cabelo, colocaram a roupa limpa e correta. Então, se estiver tudo pronto, vamos colocar as mãos na massa. Vamos fazer um pão, gente. Presta atenção lá nas dicas do vídeo. Oi, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de pão que eu gosto de fazer aqui na minha casa. Eu vou utilizar alguns ingredientes que eu tenho aqui. Você pode utilizar os ingredientes que você tem ali na sua casa, com sua família, tá bom? Então, vamos lá aos ingredientes. Então, nós vamos utilizar a farinha de trigo. Eu estou aqui utilizando 500 gramas de farinha de trigo, tá? Que vai ser uma quantidade para fazer ali uns 3 ou 4 pães, dependendo do tamanho. Eu vou utilizar aqui um medidor, né? E já coloquei aqui 350 ml de leite morno, tá? Você peça ajuda ali para uma pessoa da sua família a aquecer para você o leite. Eu estou utilizando leite, mas se você não tiver, você pode colocar a água morna, tá certo? Também nós vamos precisar um pouquinho de óleo ou azeite ou margarina. No meu caso aqui, eu gosto de usar um pouquinho de óleo de milho, óleo de canola, tá bom? Também, olha aqui, um pouco de sal, eu coloquei meia colher de sal e aqui uma colher de sopa de açúcar, tá certo? Eu também vou precisar de um copo transparente, porque vocês vão ver aí, nós vamos fazer um experimento aqui também. E é claro, o fermento biológico. Eu tô utilizando esse de pacotinho seco, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. No pacotinho tem 10 gramas, então eu vou utilizar 10 gramas desse fermento biológico seco, tá certo? Então, são esses os ingredientes. É claro que uma bacia, uma colher pra gente mexer, não é? E aí, vamos começar então. Então, vamos começar a nossa receita. Primeiramente, nós precisamos ativar o fermento seco.
Para isso, então, nós vamos colocar aqui na bacia o leite morno, tá? O leite morno, o fermento, o açúcar e mexer. Observe que já está formando umas bolinhas. Significa que essas leveduras que estão no fermento começaram a ser ativados. É importante que você deixe aqui descansando um pouquinho durante uns 5 minutos para que as leveduras, né, o fermento aqui seja ativado. Depois que ele ativar, nós vamos continuar. Então, aguarde 5 minutos. Depois de 5 minutos, observe como que ficou aqui a nossa mistura. Estão vendo? Parece que o fermento ele está ativado, com bolinhas, né? Significa que está liberando aí já o gás carbônico, que nós já vamos ver o que é isso. Depois disso, nós vamos colocar o restante dos ingredientes. Eu vou colocar aqui 2 colheres de óleo, 2 colheres de sopa de óleo. Se você não tiver óleo, pode ser margarina ou qualquer outro tipo de gordura. Vou colocar meia colher de sal, meia colher de sopa de sal. Vou mexer bem. Observe bem como tá ficando aqui, né, a nossa mistura. Vocês lembram das misturas homogêneas e heterogêneas? Que tipo de mistura é esse aqui, hein? E agora, nós vamos colocar a farinha. No caso aqui, eu vou usar a farinha de trigo. Eu vou colocando aos poucos a farinha de trigo até ficar uma mistura homogênea e também que comece a desgrudar da mão para a gente amassar com as mãos, colocar a mão na massa. Vocês estão vendo como está ficando? Observem que delícia! E o cheirinho, gente, é muito bom, um cheirinho de pão. Vamos colocar mais farinha até a massa ficar um pouquinho mais resistente. Aí, nós vamos misturando até o ponto de colocar a mão. Então, vocês vão mexendo com uma das mãos na massa. Não esqueçam da higienização das mãos, né? Como foi falado anteriormente, tá? E aí, com a outra, você vai colocando mais farinha. Você pode enfarinhar a mesa. Agora, ajeite ali a sua mesa, onde você estiver trabalhando ali. Você pode enfarinhar a mesa e colocar ali a sua massa, não é? E começar a sovar com as mãos. Olha que delícia! Aqui é mãos na massa mesmo. Olha só, e aí vamos lá, né? Fazer uma massa bem bonita. Vamos amassando, pode amassar umas 14 ou 15 vezes até que a massa fique bem lisinha. Olha só como aqui está. Pode sovar ali, pode amassar um pouquinho com as mãos e formar uma bolinha assim como essa. Olha que bonita que ficou a nossa massa. E agora nós precisamos deixar ela descansar por pelo menos 1 hora. Então, para isso, vou pegar a bacia novamente, colocar a massa aqui dentro e cobrir com um pano, né? E deixar num lugar bem quentinho,
porque se a temperatura estiver muito baixa, vai demorar um pouquinho mais. Então, vamos deixar ali perto do fogão ou aqui dentro do forno de micro-ondas e nós vamos aguardar mais ou menos 1 hora. E aí, vamos ver como está a nossa massa? Então, eu vou tirar aqui do forno e olha que bonita que ela ficou, tá linda, não é? E enquanto isso aconteceu, enquanto ficou crescendo, eu aproveitei para untar as assadeiras, tá? Vocês estão vendo aqui, eu untei 3 assadeiras e eu peguei um copo com água morna, tá? E deixa aqui que nós vamos fazer uma experiência bem legal. E para dar continuidade, então, vamos enfarinhar novamente aqui a nossa mesa. Tirar a massa com bastante cuidado. Olha como que ela tá crescida, linda, linda, linda. E aí nós vamos então dividir essa massa em 4. Vamos fazer 4 pãezinhos, tá? Assim, olha só. E aí eu faço 4 bolinhas, vou sovar novamente. 4 bolinhas. Opa! Os cuidados com a cozinha, não é? Sempre é importante você cuidar para não acontecer nenhum acidente, tá? Então, olha só, agora eu vou modelar os pãezinhos, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser. Então, aqui, ó, eu tenho um jeito que eu aprendi, né, desde com a minha mãe, é assim, ó, fazer pãezinhos assim. Então, eu vou fazer um e colocar aqui, vou fazer mais um e colocar na outra assadeira, assim, né, vou fazendo, olha aí, ó. Você pode fazer o formato que você quiser, tá? Vamos fazer mais um aqui, o terceiro. Você pode fazer o formato que você quiser, tá? Olha aí, mais um. Acho que não precisa essa assadeira, só vou fazer. E nessa última massinha, vocês peguem uma bolinha, assim, ó. Pegue uma bolinha, tá certo? Ó, faça uma bolinha com a mão e coloque num copo de água, tá? Depois vocês vão entender o porquê disso, vão ficar observando o que vai acontecer, tá? Com essa bolinha na água. E vamos aqui para o nosso último pãozinho, tá? Vamos lá fazer o molde aqui do último pãozinho, tá? E colocar aqui na nossa assadeira. Então, olha ali, ó, ficaram esses 4 pãezinhos. E agora nós vamos deixar por mais 1 hora, mais ou menos, para que eles cresçam. E enquanto isso, vocês fiquem de olho nessa bolinha de massa na água. Vocês podem cobrir com um pano e deixar num lugar bem quentinho. Ah, tem mais um detalhe. Enquanto cresce, vocês podem já ligar o forno, peça ajuda ali para uma pessoa adulta e aqueça o forno a mais ou menos 180 graus, fogo baixo, para aquecer o forno. Daí, quando crescer, nós vamos colocar assar. Vamos aguardar mais um pouquinho. E aí, então, já passou o tempo, mais de 1 hora, e aí vamos ver como que ficou. Mas antes de eu mostrar para vocês, eu quero que vocês vejam o que aconteceu aqui com a bolinha na água. Olha só, ela subiu. Vocês estão vendo? Por que será que isso aconteceu, hein? Então, daqui a pouco nós vamos responder para você. Olha só agora como é que ficou os nossos pãezinhos. Olha que lindo, eles cresceram, tá bem levinho. Então agora eu vou colocar no forno, que eu já deixei aquecendo a 180 graus. Eu vou colocar aqui no forno elétrico.
Mas você pode pôr no forno a gás, no forno a lenha, existem diferentes tipos de forno, tá? Então, agora nós vamos colocar no forno e aguardar o tempo aí para que ele fique bem assadinho, tá certo? Então, vamos lá, depois eu mostro o resultado para você. Lembrando que o tempo que vai levar para assar depende do forno. Vocês fiquem sempre observando, ver se já está com aquela corzinha de pão amarelado, dourado, não é? Que significa que está bom, em torno de 30, 40 minutos, tá? Vamos aguardar então? Depois de meia hora, mais ou menos, nós vamos ver como que eles ficaram. O cheirinho tá muito bom. Então aí, ó, todo cuidado na hora de abrir o forno quente, tá? Então, com o pano, né, você pede sempre ajuda para uma pessoa adulta de sua família aí te ajudar, hein? Para que não ocorra nenhum acidente. Olha como que eles ficaram bonitos! Olha aí, e aqui, ó, a bolinha continua subindo, não é? Então, gente, olha como é que ficaram os meus pãezinhos. Agora é a sua vez. Eu quero que você também coloque aí a mão na massa e faça o seu pão bem gostoso. E aí, gostaram do vídeo? Pessoal, esse vídeo foi gravado pela professora Santina na casa dela, ela ensinando vocês como fazer um pão. Agora é com você. Convide uma pessoa adulta de sua família para fazer uma receita de pão de sua escolha. Utilize ingredientes que você tem em sua casa. Observe cada etapa do procedimento e registre ali no seu caderno. Então procure utilizar, gente, aqueles ingredientes que vocês já têm em casa, tá? Para estar fazendo o seu pão e observe cada etapa e anota ali no seu caderno. Vamos investigar algumas respostas? Presta atenção lá. O que faz o pão crescer? O que é glúten? Você já ouviu essa palavra? Por que a bolinha de massa sobe no copo com água? Por que devemos amassar a massa antes de assá-la? Depois de quanto tempo no forno o pão começa a crescer? Por que adicionamos sal e açúcar na massa do pão? Por que após assar o pão fica com a coloração amarelada? Olha quantas questões sobre o pão. Olha quantas coisas. Eu vou dar um tempinho, gente, para vocês anotarem essas perguntas. Anotaram essas questões? Então agora é com você. Chegamos ao fim da nossa aula, mas vocês têm algumas atividades para fazer. Vamos fazer o pão? Agora que vocês aprenderam, convide alguém da sua família e faça o pão. E também vocês vão pesquisar e responder essas questões que eu solicitei, hein? Então pesquisa lá essas informações para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre o pão. E na próxima aula a gente continua falando sobre esse assunto tão gostoso. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!